Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja e eu vou dar para vocês 4 motivos para vocês não acreditarem no arrebatamento que falam os pastores atuais. Vocês têm que acreditar no arrebatamento que falam os profetas. Nesse nós temos que acreditar. Então, motivo número 1, você tem que acreditar no arrebatamento que os profetas profetizaram, não no arrebatamento que os pastores profetizam hoje. Isso é muito importante. Nos pastores pré-tribulacionistas, é lógico. Motivo número 2. Jesus e Paulo, no Novo Testamento, confirmam as palavras dos profetas. O arrebatamento estava todo explicado no Antigo Testamento, só que ele está através de enigmas. Significa que está bem difícil de se enxergar. Mas quem tem acesso as palavras desde o livro da lei, não é só os profetas que estão ali no livro dos profetas, não. Eu digo todos os profetas. Mesmo as coisas que estão lá em Abraão. Na verdade, o arrebatamento, Deus já começa a falar questões do arrebatamento em Gênesis capítulo 1. Então, desde o livro da lei, quem tem acesso desde o livro da lei, passando por toda a palavra de Deus, pelos 5 livros de Moisés, Josué, Juízes, e aí chega nos profetas, aí tem acesso às palavras dos profetas, principalmente Isaías. Não é o único, mas principalmente ele, porque é o profeta messiânico. Aí pega todos os profetas e está lá no tempo do Novo Testamento e tem uma mente parecida com a do Senhor Jesus, aí sim, no Novo Testamento é tempo das pessoas compararem as palavras dos profetas e entender o segredo de Deus, o mistério de Deus. É assim que Deus revelou o arrebatamento. Nenhum apóstolo poderia entender o arrebatamento por uma revelação direta, divina, diretamente, sem passar pelos profetas. Isso é invenção de pastores pré-tribulacionistas que são desviados da verdade. É óbvio, porque se você for um pouco fiel, pelo menos um pouco fiel com a palavra, você vai ver que quando Paulo descreve o arrebatamento, ele usa palavras, frases, características que se encontram nos profetas. Então não tem como falar que o arrebatamento é coisa só do Novo Testamento. Isso é mentira de pastor pré-tribulacionista. Nunca caia nesse engano. Esse foi o segundo motivo, né? Terceiro motivo, se Jesus tirar a igreja antes da grande tribulação, Jesus estaria cometendo uma grande injustiça com o mundo inteiro, na verdade. Aí a gente tem que meditar. Eu já falei disso no canal, em vários momentos eu já falei disso, mas a grande injustiça seria em 2 ou 3 pontos. Primeiro, Jesus tira a igreja antes da grande tribulação, milhares de cristãos que morrerão na grande tribulação ficarão sem as bodas. Não tem como uma grande parte do corpo do Senhor ficar sem bodas. Isso seria uma tremenda injustiça. Ainda mais se você parar para pensar que no momento das bodas, Jesus estaria abrindo os selos e desencadeando o inferno na terra. E aí tem uma mesa lá nas bodas, os cristãos que foram merecedores de ser arrebatados estão lá desfrutando de alegria e os irmãos deles, que, aspas, não estavam preparados, estão morrendo na terra, dando testemunho do Senhor Jesus. Os 144 mil judeus, dentro da interpretação pré-tribulacionista, que é uma interpretação errada isso, né? Eles ficarão sem bodas. Tem que ter 144 mil aqui pregando, por quê? Porque até a igreja que ficou não é apta para isso, as 2 testemunhas ficarão sem bodas e os milhares de cristãos ficarão sem bodas. Isso não faz o menor sentido, irmãos. E tem mais, para o arrebatamento pré-tribulacional dar certo, a igreja tem que ressuscitar na frente de todos os profetas. Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas quando você pensa na ideia de Paulo falar da primeira ressurreição e entende o que ele está falando, e compara a primeira ressurreição do Apocalipse 20, e você faz as perguntas certas, a linha pré-tribulacionista vai ter que defender, porque você vai encurralar ela. E ela vai se defender com argumentos horríveis. Primeiro, ela vai ter que falar que a igreja vai ter que ser arrebatada e ressuscitar na frente dos profetas.
Senão não vai dar certo. Ela vai abrir a primeira ressurreição em várias etapas, coisas que não está escrito, nem sugerido, nem sequer sugerido. Tudo isso para sustentar uma linha que é falsa. Então, sabe, é muito prejudicial isso. Fora o nível de hipocrisia que vai nascendo em você. Hipocrisia, egoísmo e infidelidade. Por quê? Porque você acaba se achando melhor que os profetas de Deus. Os profetas que remontaram a mensagem do arrebatamento, sofreram para nos entregar a palavra, vão ter que ressuscitar só no final da grande tribulação. Caso você não entenda o que eu estou falando, é porque você não sabe o porquê que alguns da linha pré-tribulacionistas têm que defender essa ideia da primeira ressurreição dessa maneira. Talvez você, se você for pré-tribulacionista e você não sabe disso que eu estou falando, saiba que existe essa defesa na linha pré-tribulacionista. Se você não conhece isso, é porque você nunca viu alguém fazendo as perguntas certas, comparando 1 Tessalonicenses capítulo 4 com Apocalipse 20, falando as questões da primeira ressurreição, e aí você se deparando você ficando encurralado e não tendo resposta, aí você vai parar para pensar numa resposta e, se você quer ainda defender a linha pré-tribulacionista, você vai ter que chegar a essa conclusão de que a igreja vai ressuscitar na frente dos profetas. Para ficar um pouco coerente a linha pré-tribulacional, um pouco dentro da perspectiva da pessoa. Mas aí é bom a gente fazer as perguntas certas e eles tentarem defender, porque quando eles tentam defender, aí você vê o egoísmo, sabe? A arrogância, a prepotência, a jactância. Porque essas pessoas se acham melhor que os profetas. Como você vai se achar melhor que os profetas? Achar que você vai ressuscitar na frente de Daniel, de Jeremias, de Ezequiel? Como? Se você for um pré-tribulacionista e disser, isso daí é invenção, isso daí é mentira, cuidado para você não falar besteira, porque muitos pastores falam isso. E se o pastor que você conhece não fala, é porque nunca alguém colocou esses textos na frente dele para fazer ele pensar. Porque a única maneira de defender a linha pré, quando esses argumentos forem expostos na frente deles, eles vão ter que falar isso. Senão não tem defesa, senão abandona a linha pré já nesse momento, que compara a 1 Tessalonicenses 4, quando Paulo fala da primeira ressurreição, com o Apocalipse 20. Não tem como se defender, a não ser que a pessoa fale essas palavras. Quais? Que a igreja tem que ressuscitar na frente dos profetas, que a primeira ressurreição do Apocalipse 20 tem que ficar aberta dentro da última semana todinha, e ela vai em etapas, ou seja, ela não se conclui em um só momento, como Paulo disse. Ela vai se concluir em vários momentos. Aí vai ter que fazer aquela invenção que todas as linhas incoerentes e infiéis que estão pregando doutrina de homens vão ter que acrescentar palavras nos textos. Então, se você é pré-tribulacionista e não conhece isso, cuidado. E aí, dentro desse terceiro argumento, né, desse terceiro motivo que eu estou falando para vocês no início do vídeo, você vai ter que imaginar e aceitar um casamento ocorrendo nos céus, ao mesmo tempo, um velório, morte e velório na terra. Ao mesmo tempo, aonde já se viu um marido fazer um casamento na mesma semana em que os parentes, os irmãos, a família de todos eles estão morrendo? Onde já se viu isso? Mas dentro da linha pré-tribulacionista, isso é óbvio. Eles só não falam, mas isso está acontecendo. Parece que eles têm vergonha de falar isso. Muitos não falam porque realmente não pararam para pensar. Mas se você expor isso diante deles, eles vão ter que falar que isso é uma linguagem humana, que na verdade o Senhor não vê as coisas assim, que eles vão ter que inventar alguma coisa. Mas o fato é que enquanto está ocorrendo as bodas, dentro da última semana, a igreja está arrebatada, linda no céu, os profetas ainda estão mortos, esperando a ressurreição. Muitos irmãos que não estavam preparados vão estar sofrendo a ira de Deus, morrendo na terra. E os irmãos lá em cima se alegrando, né? Porque bodas não tem como não se alegrar.
É bodas. Bodas é alegria. Entendeu? Esse foi o terceiro motivo. O quarto motivo. O Apocalipse vai ficar completamente incoerente. E teria vários pontos para falar isso, mas eu escolhi só um. Apocalipse 19. Se você ler Apocalipse 19, você que é pré-tribulacionista sabe que vai ter 1000 anos literais na Terra e sabe que tem uma linha do tempo estabelecida em Apocalipse 19, 20 e 21. E você vai lá olhar Apocalipse 19 e você vai ver que as bodas do Cordeiro está acontecendo só depois da grande tribulação e não antes. Então você tem que respeitar o que o Senhor está falando no Apocalipse. Porque quando um amilenista, um calvinista amilenista, olha para Apocalipse 20, espiritualiza aquilo e fala, não, isso daqui não está em ordem. Houve um analepse aqui. Não tá, isso aqui não pode ser lido na sequência. O pré-tribulacionista acusa. Mas quando chega em Apocalipse 19, o pré-tribulacionista não respeita aquilo. Então isso é incoerente, certo? Eu falei aqui 4 motivos, certo? Então, nesse vídeo aqui, eu vou provar alguns deles. Não vai dar para falar tudo com muito detalhe, porque eu queria que o vídeo ficasse curto, mas eu vou falar alguns deles, ok? O texto principal desse estudo vai ser 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ainda que eu possa mencionar alguma coisa a mais, o texto principal vai ser esse. Então, em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 15 diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, olha aqui, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Primeiro ponto, se você diz que o apóstolo Paulo aqui está se incluindo entre aqueles que vão ser arrebatados e que ele esperava o arrebatamento já naquela época, não conhecendo os tempos e um monte de coisa, não conhecendo os pés da estátua, não conhecendo nada disso, que é um absurdo, né? E para sustentar a linha pré, você diz que o apóstolo Paulo pregava o arrebatamento secreto? Você já estaria colocando o apóstolo Paulo como um herético. Porque ele fala aqui que ele declara isso pela palavra do Senhor. Pela palavra de Deus. E a palavra de Deus que ele tinha naquele tempo era a lei, os salmos e os profetas. Então ele estaria sendo mentiroso se ele estivesse falando que é palavra de Deus que ele seria arrebatado naquela época, que a igreja poderia ser arrebatada naquela época. Seria mentiroso. Você não vai ver um pré-tribulacionista focar nisso daqui. Ele vai fingir que isso daqui nem existe. Ele só vai focar no nossos que estivermos vivos para falar que o apóstolo Paulo já pregava o arrebatamento secreto. Mas não vai parar para pensar nisso. Nessa possibilidade do apóstolo Paulo ter usado a palavra de Deus em vão, o nome do Senhor em vão. Porque é isso que estaria acontecendo, né? Significa que quando Paulo fala nós, os que estivermos vivos, o apóstolo Paulo tem uma outra coisa na mente. Se você não aceita isso, então pensa que ele falou isso pela palavra do Senhor. Ele mentiu então, se enganou e ficou registrado aqui, né? Um apóstolo que não conhece a época e os tempos e a época. Então, verso 15, só aqui já teria isso para meditar. Aí, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, vamos colocar aqui, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Aonde tem arcanjo? Na palavra de Deus? Daniel capítulo 12. E ali fala de ressurreição de mortos, de justos, de injustos. Ressoada a trombeta de Deus. Vou anotar aqui, ressoada a trombeta de Deus. Aonde tem trombeta de Deus na palavra? Em toda a palavra de Deus. Pré-tribulacionistas querem falar que trombeta é coisa de Jogos Olímpicos, de Coríntios, dos gregos, dos romanos, mas quando é algo que contradiz a linha deles, eles vão falar, isso aqui é trombeta de jogo romano. Aí quando não contradiz a linha deles, isso aqui pode ser uma trombeta de Deus lá das festas judaicas. É assim que eles ensinam. E muitas pessoas aceitam um argumento tolo desse. Nunca aceite isso, irmãos. Porque tudo isso daí é furada. Então Paulo fala de arcanjo, de trombeta de Deus.
Lá em Apocalipse tem 7 trombetas, que eles falam que aqui uma coisa, aquela coisa lá não tem nada a ver com isso daqui, porque lá é trombeta do anjo, aqui é trombeta de Deus, a última trombeta é uma última. Então, olha a confusão. Trombeta de gregoriano, trombeta de romano, trombeta de Jogos Olímpicos, aí tem trombeta de anjos, aí trombeta de Deus é uma coisa, trombeta de anjos do Apocalipse são outra coisa. A última trombeta é a última do Apocalipse, mas que não é a última que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 15. Fala a verdade, a pessoa tem que estar contaminada para falar um negócio desse, né? Não lê a palavra, simplesmente isso, não lê. Não estuda. Está muito afim de defender a linha, só isso. Então, tem trombeta de Deus. Aí, olha o que o apóstolo Paulo fala. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui o apóstolo Paulo está falando de uma primeira ressurreição. De onde ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso dos profetas. Tem pós-tribulacionistas que não sabem disso. Pensa que o apóstolo Paulo está recebendo uma revelação do Espírito Santo na hora, ou que foi lá para o terceiro céu aprender o Evangelho. Paulo está tirando isso daqui, irmãos, de Isaías. Primeira ressurreição. Se existe uma primeira ressurreição, existe uma última, não é? Na verdade, é chamado de segunda ressurreição. Na verdade, nem está escrito segunda ressurreição, mas lá no Apocalipse você vê que depois de 1000 anos está tendo uma outra ressurreição, que é a segunda, e é a última. Entendeu? Não precisa estar escrito segunda ressurreição, porque poderia estar escrito, mas não está. E tem pessoas que negam isso, mas poxa, tem gente ressuscitando depois de 1000 anos ou não tem? Então tem segunda ressurreição. Assim como tem primeira morte, tem segunda morte também. E lá no Apocalipse está registrado, segunda morte, e explica que é o lago de fogo. Então, por aqui, você já consegue encurralar a linha pré-tribulacionista para tentar fazer eles pararem de pregar mentira. Mas quando eles são encurralados e têm coração duro, eles inventam novos argumentos, tipo esses, que a igreja vai ressuscitar na frente dos profetas, que a primeira ressurreição não acontece em um momento só, acontece em etapas. E aí, as invenções quase que não têm fim. Tá pegando o que eu estou falando? Se você é pré-tribulacionista e não sabe disso que eu estou falando, então saiba que eu sou mais pré-tribulacionista, entendo mais da linha pré-tribulacionista do que você. E não deveria ser assim. Você deveria estar por dentro disso. Verso 17. Vou levar aqui para o topo. Verso 17. Depois, nós, os vivos, o apóstolo Paulo aqui se inclui de novo, mas é com aquela ideia, pensando, ele estando incluso na primeira ressurreição, e ele fala nós os vivos porque ele pensa na igreja. É assim que é. Se você não admitir isso e falar que nós significa que ele se incluiu esperando Jesus naquela época, primeiro você vai ter que falar que o apóstolo Paulo não conhece tempos e épocas, que ele não respeita as pernas, os pés da estátua, ou que poderia acontecer tudo de uma vez só. Mas Paulo falou que ele estava falando pela palavra de Deus. Então tem que tomar cuidado com essas afirmações. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente, aqui, ó, juntamente com eles. Eles quem? Os que foram ressuscitados primeiro. Mas presta atenção. O arrebatamento é junto. Entendeu? Porque Paulo está falando aqui que nem todos vão morrer. É o que ele completa em Coríntios e acrescenta mais informações. Nem todos nós morreremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Então, vai ter a transformação dos vivos, que não vão passar pela morte, a ressurreição dos mortos, transformação e o arrebatamento é junto. E lá em 1 Coríntios 15, Paulo fala em um só momento. E aí Paulo aqui continua. Entre nuvens, serão arrebatados juntos entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, olha aqui, ó, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui, irmãos, ele resumiu.
ele não falou o que vai acontecer após o arrebatamento, mas muitos eventos vão acontecer após o arrebatamento. Ele só disse: estaremos para sempre com o Senhor. Ele sabe que o reino da besta ia ter que ser derrotado, que ia ter tronos, tribunais, como diz em Daniel 7, que tronos iriam ser estabelecidos para desfazer o chifre pequeno e a besta até o fim. Mas ele não falou isso aqui. Ele resumiu. Não quer dizer que ele não sabe, ele resumiu. Entendeu? Então aqui você vê algo muito nítido, muito claro. Quando Paulo fala, nós os vivos, quando tiver uma voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, que aqui ele não falou que é a última, mas em 1 Coríntios 15, ele fala que é a última. E se é a última, é a última. Não tem que ter uma depois dessa, é a última. Aí o que vão inventar? Existe uma última trombeta que arrebata a igreja, uma última trombeta do Apocalipse, e mais o quê? Basta usar a cabeça. E outra, quando você lê a descrição do que acontece na última trombeta do Apocalipse, você vê claramente a ressurreição da igreja. Servos, profetas, apóstolos ali para receber o galardão. E tem muito mais coisas que você pode ver ali. Então, continuando aqui. Aí o que nós aprendemos aqui? Quando o apóstolo Paulo fala os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ele não está dizendo isso, que existe uma sequência para esses eventos acontecerem tudo em um abrir e piscar de olhos. Por exemplo, os mortos ressuscitam primeiro, aí depois os vivos são transformados, e tudo isso em questão de 1 segundo, no abrir e fechar de olhos, acontece o arrebatamento junto. Ele não está falando isso, irmãos, porque isso não faz sentido. Antes eu pensava que era isso, mas não faz sentido. Tanto faz se os vivos forem transformados primeiro e depois os mortos ressuscitarem. Não tem essa, não tem nem por onde enxergar isso. Eu, na palavra, antes olhava para a palavra e ficava em dúvida. Por que os mortos têm que ressuscitar primeiro e depois os vivos serem transformados? Já que ele está falando aqui, né? Por quê? Por que não pode ser ao mesmo tempo? E se é tudo num abrir e fechar de olhos, muito rápido, por que tem que ter essa sequência? Mas o apóstolo Paulo não está falando disso. Ele só está falando que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro na frente de todos aqueles que morreram e não ressuscitarão. Desde Adão, muitas pessoas que viveram nesse mundo, muitos reinos, muitos impérios, todos eles vão ressuscitar, não na primeira ressurreição, depois de 1000 anos. E Paulo conhecia isso antes do Apocalipse. Porque quando o Apocalipse fala de um intervalo de 1000 anos, o Apocalipse está esclarecendo as coisas que estavam ocultas nos profetas. Já pelos profetas, nós podemos ver claramente 1000 anos na Terra. E podemos ver claramente uma separação de ressurreição. Uma ressurreição antes dos 1000 anos e uma ressurreição depois dos 1000 anos. Sabia disso? Eu vou ter que fazer um vídeo à parte só para focar nessa parte, para vocês verem, confirmarem que Paulo tinha em mente as coisas que estão em Apocalipse, ainda que ele não tinha o Apocalipse. O apóstolo Paulo era um homem que foi arrebatado até o 3º céu. Ele tinha muitas revelações. E não precisava ir tão longe assim. Não estou dizendo que ele foi lá no 3º céu e aprendeu o evangelho, como muitos dizem. Não precisava ir tão longe assim, porque essas questões estão escritas nos profetas. Só que tem que ter uma mente assim de Cristo. Uma mente que medita muito, porque o Senhor deixou escondido nos profetas. Mas o Apocalipse veio e revelou. Por isso, Apocalipse, revelação. Ele não apenas revela, mas ele junta todos os textos dos profetas que estavam espalhados, junta tudo e às vezes forma uma figura. Como o Apocalipse 10, por exemplo, onde o Senhor faz ali uma recapitulação de todo o trabalho dele através de uma figura, cheia de detalhes, né? Ele faz uma revisão em tudo, não é revisão, é recapitulação da história. Depois no Apocalipse 12 ele remonta
visões de Daniel, com visões de Zacarias, com visões de Isaías, com textos de Amós, com textos de Jeremias, tudo ali no Apocalipse 12. Coisas da lei, dos profetas, sonho de José, história de Israel, tudo que estava ali escrito, literalmente, mas ele junta tudo e forma uma figura e acrescenta algumas coisas. Assim também acontece no Apocalipse 11 e assim também lá no Apocalipse 20. Então, não é a primeira vez, o Apocalipse 20 não é a primeira vez que a Escritura fala de milênio e de uma ressurreição antes e uma depois. Os profetas já falavam. Se você ler, por exemplo, Daniel 12, e só Daniel 12, parece que os mortos estão ressuscitando todos juntos. Tanto a igreja como os mortos, os ímpios, estão ressuscitando todos juntos e dá até entender que o grande trono branco vai ser estabelecido ali. De uma hora, assim, tudo junto. Daniel 12 não está explicando a separação de 1000 anos. Não está. Se bem que tem essa revelação dentro de Daniel. Mas ali, em Daniel 12, somente ali naqueles textos, não tem separação de ressurreição. Parece que justos e injustos estão ressuscitando juntos em um só momento. Mas se você ir para Isaías, se você ir para Isaías, né? Você vai estar em Daniel. Se você ir para Isaías, Deus vai abrir uma revelação para mostrar que mortos em Cristo ressuscitam primeiro. E depois os que morreram sem Cristo vão ressuscitar lá em uma outra ressurreição. E se você estuda Isaías, você vai ver que existe um milênio na Terra. Um reinado de Cristo que é de 1000 anos. Aí precisa de Salmos, dos textos do livro da lei. E aí quando você fosse para Daniel 7, você iria entender que Deus está falando do milênio ali, em um determinado momento. É assim que é as Escrituras. É assim que o Senhor revela. Então, tá entendendo o que eu estou falando? É muita informação, né? Quem está por dentro consegue pegar o que eu estou falando. Então, quando Paulo fala de primeira ressurreição, ele está falando disso. Entendeu? Significa então que vai ter uma outra ressurreição, mas a igreja ressuscita nessa. É isso que ele está falando. E é em um momento. O arrebatamento é junto. Paulo não deixou ninguém para trás. Não falou que ninguém vai ser arrebatado na frente, não falou que a igreja não passa pela grande tribulação. Isso são falas de pastores pré-tribulacionistas. Essas falas não se encontram na palavra de Deus. Compreendeu? E agora, bom, só aqui eu já expliquei para você o primeiro motivo para você crer no arrebatamento dos profetas e não no arrebatamento da linha pré-tribulacionista, dos pastores pré-tribulacionistas. Expliquei também para vocês o segundo motivo, que seria acreditar no arrebatamento dos profetas, porque Jesus e Paulo confirmam isso, usando as palavras dos profetas. Jesus não fala tanta coisa, mas tudo que Paulo fala foi Jesus que ensinou. Não era momento, a igreja não tinha condições para aprender sobre o arrebatamento no tempo de Jesus. Ele nem poderia falar muita coisa, mas ele falou algumas coisas. Mateus 24, por exemplo. E aí te falei, com essa leitura aqui, eu expliquei mais ou menos o terceiro passo, que seria o terceiro motivo para você acreditar no arrebatamento pelas palavras dos profetas e não no da linha pré-tribulacionista, porque injustiça seria criada se o Senhor Jesus retirasse a igreja antes da grande tribulação e ressuscitasse os profetas só depois da igreja. E por aí vai, né? Já expliquei. Faltou explicar só o quarto ponto, que seria o quarto motivo para você crer no arrebatamento pelas palavras dos profetas, que seria você olhar para o livro do Apocalipse e entender que o Apocalipse está confirmando os 3 primeiros passos, os 3 motivos para você acreditar nisso que eu estou falando. E eu vou mostrar aqui na tela de uma maneira resumida, tá? Você medita melhor. Apocalipse 19 é só um exemplo. Vamos ler, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz e numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra. A grande meretriz
Eu não sei qual a ideia que você tem da Grande Babilônia, mas ela caiu. Se caiu a Grande Babilônia, caiu todo o sistema dela. O anticristo passou, a besta foi derrotada, tudo isso passou. A grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. Eu estou aqui nessa parte, tá? E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ou seja, as duas testemunhas já morreram, a grande tribulação passou, os servos que haveriam de morrer, morreram. E aqui aconteceu a ressurreição. Verso 3. Segunda vez disseram, aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Se você soma isso daqui, o verso 3, com Apocalipse 14, da fumaça que sobe pelos séculos dos séculos, aí você vai confirmar mais ainda o que eu estou falando. Eu estou resumindo. Então, verso 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas. E como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus. Presta atenção no verso 6. Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Está vendo essas expressões? Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Quando que é chegado? Quando? Quando reina o Senhor nosso Deus, não antes. Quando reina, quando a grande Babilônia cai, quando o anticristo e o seu reino é desfeito. E isso é só depois de 3 tempos e meio, conforme Daniel capítulo 7, que nós vamos saber que é a metade da última semana. Cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Agora, leia comigo um pedacinho do Apocalipse 11. Leia comigo. Que é onde está a última trombeta. Que os pré-tribulacionistas falam que não tem nada a ver com a última trombeta de Paulo, que não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Eles só falam, mas eles não leem. Você já viu um pré-tribulacionista falar assim, a última trombeta de 1 Coríntios 15 não tem nada a ver com a última trombeta do Apocalipse. Vamos ler lá o Apocalipse e eu vou provar para vocês. Vocês já viram? Não. Eles só falam e metem o pé. Estou mentindo? Se você vê um pré-tribulacionista explicando, após ter falado que uma última trombeta não tem nada a ver com a outra última, e após ter falado isso, provar, lendo o Apocalipse 11 a partir do verso 15, manda o vídeo para mim, por favor, porque eu desconheço. Mais de 10 anos de cristão, eu nunca vi. Verso 15, irmãos. O 7º anjo tocou a trombeta, que é a última. Ele tocou uma trombeta que é de quem? Quem que deu essa trombeta para o anjo? É o anjo que tem a trombeta, mas quem que deu? Deus. É a trombeta de Deus ou não é? Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4, fala de trombeta de Deus. Não falou que é de anjo, não falou que é a última, mas em 1 Coríntios 15 ele fala que existe uma última. Se existe uma última, existem trombetas anteriores. E aqui no Apocalipse, não é por acaso que tem várias trombetas, que são 7, e a 7ª é a última. E todas são de Deus. É difícil entender isso? Pelo amor de Deus, é difícil. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram assentados no trono, diante de Deus, prostraram-se o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, verso 17, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, olha a expressão aqui, Todo-Poderoso,
que apareceu no Apocalipse 19. Que és e que eras, não fala mais o que há de vir. Porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Quando que o Senhor passou a reinar? Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e é todo-poderoso. Mas ele assume esse poder e passa a reinar visivelmente no toque da última trombeta. Agora todas as nações reconhecem o seu poder. Entendeu? E ele passou a reinar. Em Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro chega quando o Senhor passa a reinar. É só somar. É só ser um pouco inteligente e somar as coisas. Na verdade, as nações se enfureceram. Ficaram todas iradas, é lógico. Mas chegou, porém, a tua ira. Olha só, a ira de Deus não é algo só que acontece na grande tribulação. A ira de Deus é quando ele vai destruir as nações com cetro de ferro. E a ira de Deus ainda vai estar no lago de fogo. Você vai ter muitos textos falando da ira de Deus referente ao juízo de Deus. E não só de grande tribulação. Mas os pré-tribulacionistas fazem uma colheita dos textos da ira, leva tudo para 1 Tessalonicenses e quer dizer para a gente assim, quando Paulo fala que Deus nos livra da ira futura, ele está falando que Deus nos livra da grande tribulação. Ficou tipo uma pegadinha do Senhor, entendeu? A palavra ira significa grande tribulação. Só pode ser coisa de pré-tribulacionista isso, né? É claro que vai ter ira de Deus dentro da grande tribulação, mas a ira de Deus está aqui depois da grande tribulação. E a ira de Deus vai estar lá no lago de fogo. Quando Paulo fala que Deus nos livra da ira futura, ele não está falando que nos livra da grande tribulação, porque se fosse ele escreveria. Ele está falando da ira, do julgamento, daquelas pessoas que vão para o lago de fogo. É disso que o Senhor nos livra. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados mortos. Aqui, os mortos. Para se dar o galardão, os mortos que vão ressuscitar em Cristo, para se dar o galardão. Chegou o tempo. Qual é o tempo? Primeiro selo? Não, última trombeta. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. A igreja está ressuscitando aqui, junto com os profetas. Tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Significa que o verdadeiro arrebatamento será depois da grande tribulação, e após o evento do arrebatamento, vai ter um conflito na terra. Você já viu o pré-tribulacionista tirando sarro do arrebatamento ioiô? Eles falam assim, para que a igreja vai ser arrebatada para depois voltar para a terra? E eles tiram sarro e eles nem sabem a vergonha que é isso, né? Ou seja, se a igreja for arrebatada, ficar lá 7 anos, comendo, bebendo, sei lá, se alegrando enquanto os irmãos deles morrem na terra, isso é justo. Para eles é justo isso daí. E aí depois de 7 anos, a igreja vai para onde? Vai ficar no céu? Tem gente até acha que a igreja vai ficar no céu. O reino é na terra. Então a igreja sobe e desce. A questão é que o que a palavra de Deus está falando, que há uma necessidade do arrebatamento acontecer nos ares, para que depois a igreja venha sobre a terra. Há motivo para que a igreja venha sobre a terra. É para reinar, mas antes disso ela tem que limpar a terra do reino da besta. É só ler Daniel, irmãos. E aí vem o verso 19 aqui, que vai entrar a questão da Arca da Aliança, que eles não sabem o porquê que está acontecendo isso. Então, eu expliquei para vocês aqui o toque da última trombeta, certo? E relembrando, se você vê um pré-tribulacionista que fala que a última trombeta de 1 Coríntios 15 não tem nada a ver com a última trombeta de Apocalipse 11, e logo após eles irem lá e explicar e provar, aí vocês me falam, tá? Porque até hoje eu nunca vi isso. E o que eu não provei nesse vídeo aqui? O que eu não falei? Eu não provei que 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo está falando de uma primeira ressurreição antes dos 1000 anos, e ele tem em mente uma outra ressurreição depois dos 1000 anos, e que ele sabia disso pelos profetas. Isso eu fiquei devendo, e eu vou fazer no próximo estudo. E eu vou fazer algo que eu nunca fiz até hoje. Eu nunca falei isso até hoje, tá bom? Você que assistiu o vídeo até aqui,
Eu sei que eu repeti muitas informações porque eu já falo do arrebatamento da igreja desde o Japão. Deixa o que vocês entenderam. Acrescenta alguma coisa se vocês puderem acrescentar para eu juntar as peças ali. Às vezes eu aprendo as coisas do comentário. E eu queria que você assistisse a continuação do vídeo, que eu vou falar de 1 Tessalonicenses capítulo 4 e mostrar a primeira ressurreição e a segunda ressurreição nos profetas. Mesmo antes do Apocalipse, já tinha isso nos profetas. Eu quero continuar esse vídeo no canal Luiz Shimoyama, que é o meu segundo canal, que vocês que me seguem já sabem o porquê que eu estou fazendo isso. E aí eu vou deixar o link aqui, tá? E lá no segundo canal, eu vou deixar o link para as pessoas virem aqui e assistir a primeira parte. Então aqui é a primeira parte, a segunda parte vai ser um material exclusivo lá do outro canal, tá bom? E se você quer assistir a playlist do arrebatamento, ela vai estar no meu comentário fixo, tá bom? Eu vou deixar aí para vocês algum vídeo aparecendo na tela final, indicando algum material para vocês. Um vai ser para vocês irem lá no canal quando o vídeo estiver pronto. O outro vai ser algo que eu estou indicando. E aí, se vocês quiserem saber o que eu falo no canal, tem playlists prontas, é só vocês irem lá e pesquisar. Deixa o like, se inscreva no canal, principalmente me ajude no outro canal, porque o outro canal não está afetado, esse canal está permanentemente afetado, ele tende a não crescer e eu já expliquei tudo isso para vocês, e assim vocês vão ajudar o meu trabalho, tá bom? Os irmãos que financiam o meu trabalho, que ajudam a minha vida, o meu comer, o meu beber, o meu vestir, o meu trabalho, todos esses irmãos eu agradeço em nome do Senhor Jesus, oro por todos. Todos os irmãos que me ajudam, eu às vezes não posso agradecer pessoalmente, mas tem pessoas que me ajudam com muito mais do que foi proposto pelo grupo criado voluntariamente. E se você não me ajuda e você pode me ajudar, não está ajudando em nenhum lugar, se identificou com o canal, acha que vale a pena ajudar, eu vou deixar o link para você do grupo, das pessoas que contribuem na minha vida. É voluntário, o grupo não foi criado por mim, isso é um testemunho que eu posso falar, foi criado por irmãos para que eu permanecesse no Brasil. Tá bom? E isso, Deus mostrou que Ele está nisso, porque até hoje Deus tem me sustentado. E aí, se você quiser fazer parte, vai ser muito bom, porque nem todos podem ficar ajudando o tempo todo, né? Às vezes a pessoa se encontra com compromissos que ela não pode ajudar. Às vezes ela para porque ela não quer mais ajudar, e aí ela que decide. Às vezes ela para porque ela quer ajudar, mas não pode. E tem pessoas que me ajudam até hoje. Então, tudo Deus está vendo, tudo eu coloco em oração e agradeço o Senhor. Mas se você pode ajudar, é bom que você participe e ajude, tá bom? Então é isso. Muito obrigado aos que têm me ajudado até hoje, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu agradeço, oro por todos e agradeço a todos, tá? Fiquem todos na paz, irmãos. Um abraço, Deus abençoe.